Olá pessoal, eu sou Matheus Assunção. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o censo de 2022 que foi realizado pelo IBGE e foi divulgado agora, não é? Esse censo dá aí vários dados sobre o estado do Brasil no que diz respeito às religiões. E nós temos dados importantes sobre o catolicismo. No fim das contas, o catolicismo está ou não em decadência? É sobre isso que quero falar hoje. Bom, muitos falam sobre, não, há um boom do catolicismo no Brasil, né? E aí esses dados agora que foi divulgado pelo IBGE, nós conseguimos, a partir deles, nós conseguimos pensar um pouco acerca dessas questões e eu quero comentar sobre isso, não é? Diz aqui no próprio site, não é? Da agência de notícias do IBGE, o link vai estar aqui na descrição. No próprio site nós encontramos essas informações. E eles dizem que de 2010 a 2022, de acordo com os dados do censo demográfico, houve redução do percentual de católicos de 56,7% e aumento de protestantes 26,9% e entre os ateus 9,3%. Em 2010, os católicos eram 65,1% da população de 10 anos ou mais e os protestantes 21,6%, enquanto os ateus correspondiam a 7,9% dos declarantes. Então, o que nós vemos é que entre os católicos houve uma diminuição de 8,4 pontos percentuais em relação ao ano de 2010. E já a proporção, entre os protestantes e os ateus cresceu, respectivamente, 5,2% e 1,4%. Bom, esses dados aqui são interessantes porque vários grupos falam, por aí. Há um crescimento do catolicismo no Brasil, há um reavivamento da fé, e os dados aqui mostram que não é bem assim, Não é bem assim. Então, poderíamos dizer que essas pessoas que falam que há esse crescimento, esse boom do catolicismo, talvez elas olhem mais para a tradição, para o movimento da tradição, que de fato cresceu, cresceu. Mas em comparação com o que nós vemos, por exemplo, nos Estados Unidos, não é nada, não é? Lá o movimento é muito maior, não é? Há mais editoras, há um trabalho maior na internet, as capelas, são maiores, há mais poder aquisitivo, que ajuda bastante nas questões materiais, enfim. Então essa bolha do tradicionalismo no Brasil acaba por criar essa ilusão que de fato, olha, não, o catolicismo cresceu, há um boom do catolicismo e não é bem assim, Talvez não possamos falar em boom em vista, do que vemos aqui nesses dados do censo de 2022. A verdade é que quanto mais avançamos no tempo, mais se agrava a crise na igreja e, portanto, a crise na sociedade. E a tendência é cada vez mais diminuir o número de católicos, não só no Brasil, como no mundo, não é? Voltaremos às catacumbas, não é? A gente sabe disso. No fim das contas, será assim, os dois profetas, que aparecem no Apocalipse, serão perseguidos, não é? Enfim, todas essas questões aí que nós sabemos. Claro, nós não temos a dimensão, em que época estamos, enfim, tem esses detalhes, mas a tendência é de perseguição, sem sombra de dúvidas. E nós observamos isso na Europa, nós observamos isso no México e no Brasil também. Vemos isso, Claro, há os dados da África, que de fato lá realmente cresceu muito o catolicismo, graças a Deus, mas aqui no Brasil nós temos essas questões. De fato, o tradicionalismo, o movimento tradicional, ele cresceu enormemente no pontificado do Papa Francisco, porque foi um pontificado de confusão e foi o momento que muitas pessoas, diante desses problemas que ele proporcionava, foi o momento que diversas pessoas começaram a estudar, procurar meios de estudar, encontrar outras pessoas na internet, e então essas pessoas tomaram mais consciência
do estado da crise na igreja. Então aderiram à tradição. Isso foi bom para a tradição, né? Bom, entre aspas, né? Porque houve esse esclarecimento das pessoas. Essa confusão foi boa nesse sentido, mas foi ruim porque de fato causa mais confusão no seio da igreja, né? Então nós temos esses dois aspectos aí que são importantes de serem considerados. Agora, a mentalidade materialista que nós temos hoje em dia e essa falta de noção de sacrifício, essa falsa noção de autoridade e liberdade, elas favoreceram, claro, enormemente o estado atual da questão, né? Porque a sociedade atual ela está alicerçada numa mentalidade de esplendor material. E com isso, as pessoas também se entregam às questões da técnica e esquecem as questões da alma, não é? Então também nós temos outro fator que é o hedonismo, não é? Isso é assim, alastrado na sociedade. Outra coisa é que as pessoas, diante desse progresso da técnica, da facilidade de fazer compras, da facilidade de estudar, não é? Porque há muitas possibilidades agora para poder estudar, da facilidade do trabalho, as pessoas perderam a noção de sacrifício. Então, o esforço e recompensa não está mais, digamos, de modo harmonioso, né? As coisas parecem muito mais fáceis agora. Outro fator que já havia comentado aqui no canal, há vídeo sobre isso, naquele vídeo em que falo sobre a sociedade do cansaço, eu trato sobre essa questão, que é o infarto da alma, não é? As pessoas que buscam a produtividade, buscam esse excesso de positividade, acabam que negligenciam a saúde espiritual, a saúde da alma, não é? Ou seja, o estudo, a dedicação aos bons livros, né? O exercício da memória, todas essas coisas são deixadas de lado em vista do progresso, em vista do materialismo, em vista dessa positividade, da conquista de várias coisas, quando no fim das contas o mundo, né, vive numa espécie de ilusão, de vaidades, enfim, todas essas questões que já comentei em outro vídeo. Um outro fator importante de considerar é o liberalismo, que criou essa falsa oposição entre liberdade e autoridade, coisa também que eu já falei aqui no canal, no vídeo sobre, na série de vídeos sobre o liberalismo. Quem sabe futuramente volto a tratar sobre esse assunto. Agora, houve um momento em que a hierarquia da igreja pensou em tratar essas questões mais modernas, que foi durante o Concílio Vaticano II, né? Algumas questões não apareciam naquela época, mas diversas questões modernas, né, eles poderiam ter tratado naquele momento, e escolheram alguns temas para serem tratados, e acabou que o concílio, tendo sido convocado de maneira legítima, no seu processo ele se tornou um concílio ilegítimo, não é? Sobre isso o padre Caldeirão fala na Candeia, no Prometeu, enfim, não vou me alongar nessas questões. E o que nós vimos, como o que o próprio concílio realizou e o fruto do concílio, né, todo o movimento pós-conciliar, é que ele é uma das causas da decadência do catolicismo no Brasil atualmente, né? A CNBB não está nem um pouco preocupada com essas questões, não é? Está preocupada com o quê? Com a agenda ecológica, com o dinheiro do Domingo de Ramos, essas questões todas que a gente sabe, não é? Eles não estão preocupados com a salvação das almas. Infelizmente, as ações que eles fazem não demonstram isso, né? Então, assim, infelizmente, né? Mas parece que os bichos perderam a fé, né? Os bichos do Brasil já não possuem a mesma fé, a fé de sempre, né? É outra coisa, é outra religião, realmente. Então, o que nós vemos no mundo atual, não é? Nos faz considerar, talvez, que diante daquela época do concílio, os males que apareciam na sociedade, que a igreja teria que combater, a hierarquia teria que combater, nós vemos aí uma mudança da nossa religião, né? Uma mudança da nossa religião.
talvez porque os homens imersos ao pecado, e digo isso a sociedade como um todo, os cristãos, né, e a própria hierarquia também caindo em vários erros e em pecados, Deus, de algum modo, pode ser que tenha negado essas luzes espirituais, essas luzes intelectuais aos homens da igreja, para que eles pudessem ter clareza e combater o erro com veemência, o erro de maneira enérgica, não é? Pode ser que tenha acontecido isso. E o que nós vemos hoje, assim como há, há décadas já, né, acontece, é que a hierarquia já não ensina a mesma coisa de sempre. Esse é um fator importante. A hierarquia deixou-se infectar lentamente pelos males da Revolução Francesa, pelo liberalismo, pelo relativismo, pela má filosofia, né, do agnosticismo, enfim, todas essas questões. Então, o Concílio Vaticano II, ele abriu as comportas que retinha a onda da mentalidade liberal e libertina. E isso proporcionou uma destruição da piedade, isso proporcionou a destruição das igrejas, porque os templos já não são mais como antigamente, já não há mais beleza, não é? Há uma igreja, acho que é a Catedral de Santa Maria, em que a igreja da Medianeira, não é? Em que nós vemos a cripta com arquitetura antiga, bela, né? E ela foi feita antes do concílio. E logo depois que começou o concílio, foi feita essa igreja na parte superior, né, na superfície. Então nós vemos que a igreja é totalmente moderna. E no mesmo lugar, não é? Nós conseguimos perceber, no mesmo local, nós conseguimos perceber essas duas mentalidades totalmente diferentes. Uma representa a tradição, que está presa nas catacumbas, e a outra representa essa mentalidade liberal que triunfou, não é? Esse mundo de aparências é aquilo que mais se apresenta, né? Aquilo que mais aparece aos olhos da sociedade, né? Então, essa ilusão de catolicismo, né? Que no fundo, não é a religião católica, não é? É outra coisa, realmente. Então, essa imagem ilustra muito bem essa questão, né? Há diversas igrejas que são mal feitas, né? Nós sabemos muitas outras que tem por aí, especialmente no Brasil. Além disso, houve a destruição da espiritualidade no ambiente católico de paróquia, mas também nas casas religiosas. E, claro, a criação de uma nova doutrina. Agora, quais são as essenciais diferenças que separam essas duas religiões? Talvez nós possamos reduzir a quatro: a diferença de espírito, a diferença de doutrina, a diferença de culto e a diferença moral. Talvez essas quatro coisas sejam notas características que podem ser vistas na confrontação da doutrina perene da igreja e a doutrina do adornamento, a doutrina conciliar, não é? Em seus diversos textos nós conseguimos perceber isso, e que de fato se encontram ali heresias. No fim das contas, o concílio, como diz o padre Calderon no Prometeu, o Concílio Vaticano II é a oficialização do humanismo católico. É justamente isso. Uma bela definição. Então, por isso que farei aqui algumas recomendações, não é, de livros que podem ajudar a esclarecer, não é, as causas dessa decadência do catolicismo aqui no Brasil, mas não só no Brasil, na Europa, não é, na França sobretudo, né, infelizmente, uma grande luz da cristandade do jeito que está hoje em dia. É uma coisa lastimável. E também no México está caindo, não é? Mas lá a porcentagem, né, é bem alta. Ainda assim também está caindo. E no Brasil agora, né? Então, alguns livros que falam sobre esse assunto, né, nós sabemos, né? São livros já consagrados. Carta Aberta, Católicos Perplexos, de Dom Lefebvre, que trata sobre esse assunto do contexto mais mundial, mas especialmente da França. O Catecismo da Crise na Igreja, do Padre da Fraternidade. E a Igreja Católica e a outra do Gustavo Corsão, em que foi feita uma coletânea de artigos, ensaios do Gustavo Corsão, na época em que ele escrevia para vários jornais aqui no Brasil. Então também ele vai tratar de várias questões que aconteciam aqui no Brasil na época, não é?
Tem a famosa história do Padre Antônio, né, que ele coloca lá, que também é muito bela. Onde se vê, né, essa mudança de mentalidade e o que isso proporcionou. Enfim, esses livros ajudam a compreender um pouco mais as causas do que foi agora constatado pelo IBGE, né? Essa decadência do catolicismo no Brasil. Bom, o que nós devemos fazer em vista disso é rezar mais sempre, né? Buscar bons padres e, claro, estudar. Então é por isso que os autores perenes, os autores clássicos que formaram a civilização e que de fato engrandecem a alma na busca do bem e na busca da verdade, eles podem nos ajudar imensamente nessas questões para poder formar bem a nossa inteligência. Então devemos procurar eles, é por isso que nós temos aí o curso Compreender os Clássicos, que você pode formar a sua inteligência para adquirir os princípios corretos, né? O curso que nós vamos começar aí no mês de julho, link na descrição, curso com valor simbólico de R$ 69,90 ao mês, e lá nós vamos ler Platão, Hugo de São Vito, enfim, todas as informações se encontram aí no link da descrição. Inscrições até dia 9 de julho. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.